casas em Chaimel chamam a atenção pela beleza arquitetônica e são um grande atrativo turístico nas cidades de Santa Catarina. A região do Vale do Itajaí possui uma das maiores concentrações destas construções, trazidas pelos primeiros colonizadores alemães. O Enxaimel é a nossa representação da arquitetura de imigração. São as casas que os imigrantes que vieram da Alemanha construíram e deixaram como marca de arquitetura. Na técnica construtiva das casas em Chaimel, as bases eram montadas com hastes de madeiras, todas encaixadas umas nas outras. Depois, o espaço vazio era preenchido com tijolo ou barro, dando uma beleza rústica às casas. Aqui na região, essa técnica construtiva sofreu algumas adaptações devido ao clima. Eles vêm de uma região extremamente fria, né? E começam a morar numa região muito quente. Então, quando eles vêm de lá, as características do enxaimel de lá é que é uma característica, né, da arquitetura da Europa. O fogão era dentro de casa, porque tinha que aquecer por causa da neve. Quando eles chegam aqui e transferem esse mesmo modelo, eles começam a ver que isso não dá conta aqui por causa do nosso clima. Então, uma das primeiras coisas que eles fazem é tirar esse fogão de dentro de casa e aparece, então, um primeiro anexo ao corpo da casa. E o segundo é uma varanda na frente da casa, aparecendo esse segundo anexo. Então, essa diferença que a gente tem é que nós temos uma casa em Chaimel com 2 telhados que formam uma tesoura e 2 anexos formando mais 2 águas, né, que dá uma característica completamente diferente da arquitetura da Alemanha. O município de Pomerode possui o maior acervo de construções em Chaimel. São mais de 300 casas espalhadas pela cidade. Quem visita o município pode conhecer um pouco mais desta cultura passeando pela Rota do Enxaimel. São cerca de 50 construções genuínas ao longo de um roteiro de 16 quilômetros rodeado pela natureza. A Rota Enxaimel é um importante atrativo turístico de Pomerode e o berço, né, a base da cultura, do turismo de Pomerode é a cultura. Então a Rota do Enxaimel é localizada em Testo Alto, que contém mais de 50 casas construídas na arquitetura em Chaimel. É um importante atrativo para a visitação e também para o conhecimento do público. A maioria das construções são centenárias, heranças tombadas como patrimônio histórico do município ou do estado. Preservar estas construções é manter viva a história e a cultura da região. Por isso, uma série de cuidados são necessários na hora de restaurar ou reformar uma casa em Chaimel. O patrimônio histórico, o patrimônio edificado é a memória viva, a nossa memória viva, né? Então, para a gente manter nossos referenciais, a gente precisa de referencial, é o que diferencia um lugar do outro. Na verdade, assim, as nossas cidades, eu sempre digo, estão ficando muito parecidas, mas parecidas porque estão perdendo as referências. Então, as cidades estão ficando iguais, a arquitetura produzida hoje é uma coisa muito repetitiva. E essas casas, elas têm, apesar de toda a história, toda a memória que elas guardam, elas têm personalidade. Elas são muito parecidas, mas cada casa é única. Esta casa, localizada no interior da cidade de Pomerode, passou por uma restauração e hoje é um aconchegante sítio da família. A construção estava abandonada há anos e quando os novos proprietários adquiriram o imóvel, receberam instruções do município sobre como fazer a reforma, um desafio encarado pela arquiteta Thaís. A gente chegou aqui, a casa ela já estava quase caindo, né? E no começo a gente até não se preocupou muito porque a gente não sabia que ela era um tombamento, ela era tombada, né? E no caso depois aí as pessoas vieram, ajudaram a gente, né? Mostrando as informações principais. Foi o meu primeiro projeto em si, né? E foi interessante, porque a gente buscou bastante coisa assim para ajudar a preservar o patrimônio da casa em si, né? A preocupação foi realmente com a vedação dela, que é um material assim bem suscetível à umidade, ela sofre muito com umidade. O madeiramento, que toda a casa em Chaimel, né, tem que ter o cuidado de manter longe a umidade. E outra preocupação foi os anexos. Na verdade, assim, se criou mais 2 cômodos
numa área aberta que existia ao fundo, banheiro que tem que ser adaptado. A casa não tinha banheiro interno, então foram adaptados um lavabo e um banheiro. E esse foi, acho que, o principal desafio de como fazer isso sem prejudicar a estrutura de madeira, né? E outra questão é um anexo de serviço que existia, que então se colocou para outro espaço, e foi a criação de uma varanda no lugar desse, né? E que isso ficasse de uma forma harmônica, moderna, mas bem perceptível a intervenção atual, né? Mas que não descaracterize, não influencie na visualização da casa, né? Da casa original. Para a arquiteta, todo o esforço valeu a pena. A sociedade não pode perder suas características, né? Então, é no patrimônio que a gente busca. Então, hoje, para mim, sempre que a gente vai andando assim, poxa, ali tem uma casa, como deveria ser preservada, como a gente buscou lá preservar, as pessoas também deveriam buscar, né? E é legal também buscar ajuda, como a gente foi, né? Para, no final, ver como isso é importante para a história em si, né? A construção em Chaimel, além do seu valor cultural, também traz muitas vantagens. Foi pensando neste mercado que a família Voles decidiu investir na área de reforma, restauração e construção de novas casas em Chaimel. Orgulho, muito orgulho, né? Aquela satisfação. De vez em quando a gente está parado aqui observando, tem turistas passando e tirando fotos da casa. Isso, assim, eu acho que é a maior satisfação que a gente tem. Mas o próprio conforto, a gente está dentro da casa, a gente sente assim que ela não esquenta tanto quanto uma casa convencional, e também a gente não se cansa de observar dentro os detalhes dela. Há 5 anos eles se dedicam a este trabalho. Com a ajuda de carpinteiros da Alemanha, aprimoraram as técnicas de restauro e construção. Eu, como muitos blumenauenses, sempre tive assim, esse desejo, assim, eu quero ter uma casa em Chaimel. Assim, isso está na nossa tradição, está no nosso sangue, então comecei a pesquisar. A gente ia em ruínas antigas de casas, buscava em livros, em toda a informação que fosse necessária. Quando a gente levantou um certo valor, disse, agora vamos fazer uma casa. Fizemos uma pequena experiência numa casa, numa praia. E foi um pouco suado. Foi assim, digamos, cometemos alguns errinhos, mas depois, assim, quando a gente viu o resultado, disse, não, isso dá certo, funciona. O uniforme típico da Alemanha é outra característica que toda a família faz questão de preservar. E em questão de minutos, eles nos mostram a habilidade e a técnica que possuem no encaixe das madeiras na hora de montar uma casa em Chaimel. Tanto como preservar as existentes, né, a construção de novas edificações, seguindo a técnica do Enxaimel, é muito importante justamente para ressaltar essa importância cultural que são as edificações em Enxaimel. Se dá para construir hoje, seguindo a técnica de ontem, não tem por que não valorizar esse ofício, né, e torcer muito para que isso dê certo, né, e que várias pessoas, além de preservar os seus patrimônios, pensem em construir edificações novas seguindo a técnica original.